Fala aí, galera. Então, aqui é o canal Treinando com Cérebro. Como eu já me apresentei para vocês, meu nome é Iago. Hoje a gente vai estar falando de uma articulação específica que é o tornozelo, tá? Então, vou começar de baixo para cima, tá? Os membros inferiores até a parte superior do corpo, para a gente também trazer as mulheres, né, as meninas, para ver o meu canal, para ver os meus vídeos. E os homens também, logicamente, que tem que treinar também membro inferior. Não tem essa de que homem só treina da cintura para cima, isso para mim não existe. Apesar das minhas pernas e coxas serem finas, né? Mas eu também, não parece, mas treino também coxa e perna. Então já para começar, para tirar essa história aí de coxa, perna, vamos já entender o que é isso, né? Os pés, né, logicamente, dos dedos ao tornozelo, perna do tornozelo ao joelho e coxa do joelho ao quadril, tá? Então quem fala, tô cheio de dor na perna, botando a mão na coxa, pô, o cara que é leigo, o cara que só treina, tá tranquilo. Agora, professor falar isso pra mim, não existe, não tem cabimento, tá certo? Não tô querendo aqui atingir ninguém, pelo contrário. O que eu quero aqui é que as pessoas, elas tenham mais admiração pelo professor de Educação Física. Então o professor de Educação Física, ele também tem que passar a falar corretamente. Logicamente que às vezes eu erro também, como todo mundo erra, porque a gente fica naquele costume, chamar tudo de perna. Mas pra gente entender que perna é do tornozelo ao joelho, coxa do joelho ao quadril. Então vamos lá. O tornozelo, para musculação, né, em si, a gente só vai adotar 2 movimentos para o tornozelo. O tornozelo, ele tem mais do que 2 movimentos. A gente vai adotar só esses 2 movimentos. Que são quais? Flexão plantar e, no caso, flexão dorsal. Flexão plantar, quando a sola do pé ela tem uma contração, né? Ela tem uma flexão. E a flexão dorsal seria a flexão da parte de cima do pé, né? De forma leiga, do peito do pé, mas todo mundo sabe que o pé não tem peito nenhum, né? Pelo menos o pé não dá leite aí, né, para ter peito. Então, é flexão plantar e flexão dorsal. Ou eu posso chamar também de extensão dorsal ou extensão plantar, para poder ter essa troca de nome. Mas vamos deixar só esses 2 nomes para não confundir a cabeça de vocês. Então, na flexão plantar, que é esse movimento que vocês vão ver aí, a gente tem o trabalho de 2 musculaturas, basicamente, né? O solear, que é a musculatura mais na parte inferior da perna, mais abaixo, mais próximo do tornozelo, mais próximo do calcâneo. E a gente tem a musculatura superior, que se chama gastrocnêmio, beleza? Então, para a gente ter um trabalho maior do solear, né, ou sóleo, depende de como vocês queiram chamar a musculatura, a gente geralmente faz uma flexão plantar sentado, com o joelho a 90 graus. Por que agora o joelho a 90 graus? Porque o joelho a 90 graus a gente tem um relaxamento do gastrocnêmio, que é essa musculatura mais volumosa, superior. Todo mundo chama aí de batata da perna. Batata também não existe, batata é só na feira. Então, a gente tem um relaxamento dessa musculatura. E aí a gente consegue trabalhar o solear mais especificamente, mais isoladamente, como chamam. Mas nenhuma musculatura a gente trabalha isolado. Não existe trabalho isolado de musculatura. Gravem isso, não existe, tá? Então, a gente tem um trabalho maior do solear. Quando a gente quer treinar um pouco mais o gastrocnêmio, o que a gente faz? Mesmo movimento, a flexão plantar, só que de pé, tá? A gente tem o que? Panturrilha em pé, no Smith, ou no Hammer, ou no leg press, por exemplo. Pô, no leg press de pé, seria num leg que você poderia estar deitado, num leg horizontal e fazer um movimento de panturrilha. Ah, mas você não falou que é de pé? Beleza, pelo posicionamento do seu corpo. Se você está deitado, mas você está ereto, logicamente é como se você estivesse de pé. Como se você estivesse de pé. Logicamente que o trabalho sendo de pé vai ser mais intenso por causa da gravidade, né? Então, a gente tem o trabalho dessas 2 musculaturas só. Aí a gente começa a entrar nas variações. A gente tem um trabalho também dessa musculatura no ângulo de 45 graus. Como vai ser
trabalhado no ângulo de 45 graus. A gente tem alguns aparelhos que trabalham a musculatura a 45 graus nesse mesmo movimento que é a flexão plantar. Eu vou mostrar aí para vocês o aparelho. Então, pela ciência, né, tudo está sendo trabalhado, o gastrocnêmio e o solear, com algumas intensidades diferentes, como eu disse que se eu estou com o joelho a 90 graus, o gastrocnêmio ele está um pouco mais relaxado, então ele vai estar trabalhando menos do que se estivesse de pé. Mas pelo andamento, né, do meu trabalho, pelas pessoas que eu já treinei, pelas coisas que eu vou analisando, o que eu penso? Se eu tenho um trabalho de flexão plantar a 45 graus, né, imagina que vocês estão vendo uma panturrilha, né, uma perna de frente, uma pessoa de frente. Quando a gente tem um trabalho a 45 graus, essa é a minha teoria, a gente tem um trabalho, um volume muscular mais lateralizado. É como se o seu gastrocnêmio, né, o solear ele nunca vai ter esse volume lateralizado, é só o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele vai ter o quê? Um aumento, uma hipertrofia lateral, horizontal, tá? E quando a gente tem um trabalho sentado do solear, o solear para mim, ele cresce só de uma única forma, que é o que? Logicamente, para os lados e para trás, só isso. Mas não tão lateralizado, mas um volume posterior, um volume traseiro. Pessoal, vocês devem estar achando que é magia negra aí, ou macumba, não sei o que é, porque eu tava todo suado aqui, parecia que tava tomando chuva e agora apareci seco. É porque pobre é assim mesmo, né? Tive que dar uma pausazinha para poder secar aí, mas tá tranquilo. Então vamos lá. O gastrocnêmio, ele tem um volume mais horizontal e posterior, né? E o solear ele é mais posterior do que horizontal, mais lateral, né? O volume dele de hipertrofia. Então, essa é a diferença que eu quis passar para vocês. A cadeira, né, sentada lá, panturrilha sentada na cadeira ou no hammer, não importa. É o trabalho maior de solear, musculatura inferior da perna, da panturrilha, né, como um todo, da perna. O gastrocnêmio ele é trabalhado melhor, né, de forma mais eficiente, de pé ou 45 graus, né? Mas a diferença entre de pé e 45 graus, na minha opinião, seria essa, que a 45 graus a gente tem um trabalho mais, um volume, né, de hipertrofia mais lateralizado, mais horizontal. No caso, horizontal para as laterais, visto uma vista de frente, né, uma visão de frente. E quando a gente é treinado, quando o gastrocnêmio é treinado de pé, normalmente, né, o corpo a 90 graus em relação ao chão, né, um ângulo reto, você de pé ereto, o volume do gastrocnêmio ele se dá mais traseiro, um volume mais posterior. Então, o outro movimento que seria a flexão dorsal, né, do tornozelo, que é o movimento inverso, né, se a gente fez o movimento contraindo agora a planta do pé, né, a gente tem agora um movimento estendendo essa articulação, fazendo uma flexão dorsal. Qual musculatura que a gente está trabalhando aí, que é principal para a musculação? O anterotibial, tá? Essa musculatura anterotibial ajuda a prevenir algumas coisas, tanto na corrida quanto as pessoas que estão chegando numa fase de velhice, né, de fase idosa, que é chamado de canelite. Canelite para mim não existe, canela é tempero, é perna. Então, mas é o osso que eu estou falando, então é tíbia, tá? Beleza? Os ossos que a gente tem na nossa perna é tíbia e fíbula. A tíbia é o osso um pouco mais denso, mais grosso, e a fíbula é o osso um pouquinho mais fino. Se eu estiver falando da perna esquerda, por exemplo, né, a tíbia ela vai estar mais próximo do minha outra perna, do meu outro membro inferior, e a fíbula ela vai estar mais externa. No caso da perna esquerda, ela vai estar mais próxima da tíbia da perna direita. É simples. As tíbias elas são mais próximas uma da outra e as fíbulas são os ossos mais externos, tá? Mais afastados em relação à perna. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Então, o anterotibial ele é trabalhado para isso, para evitar essas dores que acontecem
por fadiga ou por estresse que acontece, e no caso dos corredores. E para os idosos, né, para o pessoal que já está na fase já de velhice, essa musculatura ela fica bem fraca, porque é uma musculatura que a gente não trabalha muito. Então toda musculatura que a gente não trabalha muito, ela não é forte, ela não é hipertrofiada. Então essa musculatura ela tem que ser trabalhada pelas pessoas que já têm um pouco mais de idade. Para quê? Para ajudar na saúde dela, para ajudar na locomoção delas. Esse é um dos fatos que fazem com que os idosos eles caiam várias vezes no chão, tropecem, porque eles não conseguem fazer esse movimento de flexão dorsal do tornozelo, então eles têm um volume de quedas bastante, porque não conseguem fazer esse movimento e acaba tropeçando e caindo no chão. Então, eu falei sobre essa musculatura, né, e como ela pode ser trabalhada. Ela pode ser trabalhada no cross, por exemplo, você prendendo uma alça no meio aqui do seu pé e fazendo a movimentação, né, a flexão dorsal, para trabalhar o anterotibial. Ou você pode também trabalhar o anterotibial no leg press. Eu não gosto muito, né, mas é uma forma também de se trabalhar. Apoia-se o calcanhar no meio da placa, por exemplo, né, da plataforma, e aí você faz um movimento de flexão dorsal, você também está trabalhando o anterotibial. Mas eu prefiro trabalhar mais o anterotibial no cross com a alça, ou se você não tiver acesso a isso, um TheraBand, um elástico, por exemplo, dá para se trabalhar isso. Então esse foi o vídeo sobre tornozelo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo eu vou estar falando sobre o joelho, no caso. Beleza? Então, abraço aí. E lembre-se, treinem com o cérebro.